Bom dia, galerinha do oitavo ano, dando continuidade ao nosso conteúdo do terceiro bimestre. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho da América do Sul. Nessa primeira aula a gente vai abordar características físicas, climáticas, e relevo, bem como os ecossistemas, da América do Sul, já que nós já abordamos de forma bastante interessante, a América Central, que foi as aulas anteriores. Então fica daqui para frente, a América do Sul, nosso objeto aí de estudo, tá? Hoje a primeira parte, a parte física na América do Sul, e a gente vai evoluindo, nas próximas aulas, abordando questões econômicas, conflitos, a importância do Mercosul, etc. Ok, galera? Então vamos lá. Bom, aqui é a geologia, da América do Sul. A gente tem aqui áreas, de grandes elevações, principalmente na costa do Pacífico, a Cordilheira dos Andes aí é um grande paredão, áreas importantes de planície, no nosso território, bem como áreas de planalto mais próximas ali à costa do Atlântico, tá? Do qual a gente vai abordar agora, tá? Bom, a América do Sul então é representada por 3 escudos cristalinos com traços de dobramentos antigos. O brasileiro, o escudo guiano e patagônico. Pessoal, fora a Cordilheira dos Andes, que a gente tem aí uma área elevada, muito elevada, e que pode ser considerada mais recente geologicamente, tá? Boa parte da América do Sul já é uma formação geológica mais antiga, mais desgastada pela erosão, inclusive, tá? Então você tem aí, não tem grandes altitudes, comparado a outros continentes, por exemplo, como a Ásia, como o continente africano. Então você tem áreas de pequenos planaltos e grandes planícies, tá? Bom, no entanto, essa região mais recente, costa do Pacífico, que inclusive tem aí, faz parte, do chamado Círculo de Fogo do Pacífico, você tem uma importante atividade tectônica, área propensa a terremotos e vulcânica, inclusive. Tá? Então, essa Cordilheira dos Andes, onde esses fenômenos acontecem. Tá? Bom, essas são grandes áreas de rochas ígneas, metamórficas, antigas, expostas, formando zonas tectonicamente estáveis, fora a Cordilheira dos Andes, tá, galera? Bom, vamos lá, vamos avançar. Esses mesmos esforços tangenciais atuando sobre os escudos os arqueou e nas áreas de fraqueza produziu fraturas em falhas escalonadas, Serra do Mar. Pessoal, aqui ele mostra pra gente muito claramente, um recorte assim na horizontal, da América do Sul. Você tem uma região muito alta ali na costa do Pacífico, tá? Aí você tem áreas ali de planaltos e planícies ali no interior do continente, tá? E a serra chamada Serra do Mar, por exemplo, aqui no Atlântico, uma área de maior altitude até a planície costeira na América do Sul, em território brasileiro. Tá? Então faz esse recorte muito parecido com o que a gente viu, por exemplo, na América do Norte. Isso também é muito comum lá, com as montanhas rochosas, as áreas de planalto de planície no interior da América do Norte, e a cadeia de montanhas ali próximo também ao Atlântico, na América do Norte. Então isso acompanha a formação geológica aqui na América do Sul também, ok? Bom, seguindo aí, mapinha da América do Sul. É importante destacar, pessoal, a América do Sul, além das questões relacionadas ao relevo, é a área onde tem mais água no mundo, onde tem mais água potável, inclusive. Tá? Ou seja, a oferta de bacias hidrográficas é absurda. Então a gente tem que destacar a bacia amazônica, a maior do planeta, o rio Amazonas, o maior do planeta, inclusive, e a bacia do rio Paraná, também muito importante, entre outras que a gente vai analisar hoje. Tá? A bacia do rio São Francisco, a bacia do rio Araguaia, entre outras. Bom, continuando aqui com o relevo,
A gente percebe aqui a leste planaltos cristalinos, sedimentares erodidos, planalto brasileiro, tá? Aqui no Atlântico. O centro do país, platôs, planícies e depressões, depressão do Chaco, né? Ali no território da... uma depressão que gera ali áreas de alagamento, né? Na Bolívia, no Paraguai e no nosso Pantanal. E a oeste, né? Dobramentos modernos, a área mais recente, né? Do Cenozoico e do Terciário, do qual a gente tem as maiores altitudes da América do Sul, a Cordilheira dos Andes. Bom, o Planalto brasileiro, né, possui 5 milhões de quilômetros quadrados, se prolonga a norte no Planalto das Guianas, interrompido pela planície amazônica. Mais ao sul é interrompido pelos depósitos dos Pampas, reaparecendo os planaltos da Argentina e Planalto da Patagônia. Então são essas áreas aí de altitudes intermediárias, tá, de Planalto. Na Amazônica, o levantamento andino barrou as drenagens para o oeste e, com o aumento da sedimentação, a bacia adquiriu um aspecto lagunar. Beleza. Aqui mais uma imagem aqui da parte de relevo, tá? Bom, vamos lá, galera. Beleza. Mais algumas imagens aqui importantes. Né, os países que fazem parte dos Andes, né, dessa cordilheira da costa pacífica. Né, vai indo até o finalzinho ali na Venezuela, né, passando pelo Chile, Peru, Equador, Bolívia, Colômbia e Argentina. Mais uma imagem aqui do relevo sul-americano. Ok. Essas imagens vocês podem pausar o vídeo, tá, galera? Para poder analisar com mais calma. Ok? Novamente aquele perfil horizontal, né, transversal do relevo sul-americano, Cordilheira dos Andes, o interior da América do Sul até a planície litorânea aqui na costa atlântica. Aqui os picos, né, as maiores altitudes da América do Sul, né, o Aconcagua, na Argentina, 6.962 metros. Ojos del Salado, entre Argentina e Chile, 6.893 metros. O Monte Pisces, na Argentina, 6.795 metros. O Mascarán, no Peru, 6.746. E Lulailaco, na Argentina, entre Argentina e Chile, né, 6.739. Pessoal, dá para perceber aqui que são todas essas áreas, né, de altitude que ficam na Cordilheira dos Andes, ok? Então o Monte Aconcagua aí sendo o mais alto pico fora do Himalaia, né? Aqui entre a Argentina e Chile. Bom, o clima na América do Sul bastante diversificado, né? Porque também tem a influência da altitude, né? As áreas ali da Cordilheira dos Andes são as áreas muito frias devido à altitude, né? Cidades que estão ali a mais de 2.000 metros, 3.000 metros de altitude, por exemplo. Então, os fatores que influenciam o nosso clima, né, a latitude, né, proximidade ali da linha do Equador ou da área tropical, correntes marítimas, né, quentes e frias. As quentes, destaque para a corrente do Brasil e das Guianas, e as correntes frias, a corrente das Malvinas e de Humboldt, e o relevo, né, formação de corredores que são obstáculos aí de atuação de massas de ar interioranas. Algumas áreas muito elevadas impedem, inclusive, que as massas de ar adentrem no território. É o que acontece, por exemplo, no Nordeste, né, que explica muito a seca ali no sertão nordestino, né, devido ali a altitudes, né, uma cordilheira de montanhas ali no Nordeste que impede que essas massas de chuva, né, adentrem o interior do Nordeste. Bom, nós temos aqui a dinâmica de massas de ar.
A maior parte da nossa América do Sul é quente, clima quente, porque você tem pelo menos 4 massas de ar quente, né, que atuam sobre a América do Sul, e apenas uma massa de ar frio, que é a massa polar Antártida, né, que vem ali do sul, né, do litoral da Argentina, passando pelo Uruguai, e chega ali a algumas áreas com mais dificuldade devido à atuação, né, da massa equatorial que vem do mar, bem como a massa equatorial continental, a massa tropical atlântica, né, também que vem do mar, bem como a massa continental, né, que age também sobre o interior da América do Sul. Então a presença da Cordilheira dos Andes aqui também influencia muito o clima, né, na América do Sul. E vamos falar um pouquinho sobre os domínios morfoclimáticos, né, sul-americanos. O maior deles, o domínio amazônico, né, o maior bioma do mundo, né, em espécies de fauna e flora, uma área com uma quantidade absurda de chuvas, né, muito quente, tá, e contém a maior floresta tropical, né, equatorial, do mundo, que é a floresta amazônica, que vive grandes riscos atualmente. Clima equatorial dessa região, altas temperaturas em média, grande nível de chuvas, floresta densa, né, floresta amazônica, área de grande importância mundial, inclusive, que a gente hoje vive uma grave crise de queimadas, etc. Bom, domínio das savanas, no Brasil conhecido como Cerrado, tá? Uma área com um nível pluviométrico maior em alguns meses. No meio do ano você tem ali baixo nível de chuvas, o que resulta inclusive em queimadas, como vem ocorrendo hoje no Pantanal, por exemplo, Mato Grossense. Então você tem uma área do Cerrado brasileiro, né? Boa parte do interior da América do Sul, bem como ali entre Venezuela e a Colômbia, no interior desses dois países, esse tipo de vegetação, né? Que seria uma espécie de savana, né? Como a gente conhece na África. Tá? Grandes temperaturas, o clima seco, né, pela distância do mar, floresta mais espaçada, não é uma floresta como a tropical ou equatorial, tá? Você tem árvores de médio porte, áreas de pastagem, do qual se utiliza muito para a criação de gado, inclusive. Bom, aqui o clima tropical, que diferencia-se do equatorial por apresentar 2 estações bem definidas, né? A seca corresponde ao inverno e a chuvosa correspondendo ao verão. Temperatura média anual superior a 20 graus Celsius, com médias de chuvas entre 1.000 e 2.000 milímetros cúbicos. Chove um pouco menos que nas regiões equatoriais. Existem aqui algumas áreas desérticas ou semidesérticas na América do Sul. A gente pode destacar, por exemplo, o nosso sertão nordestino, né, o deserto do Atacama, no Chile, tá, o norte ali do Chile, passando pela Bolívia, e o deserto da Patagônia, né, na Argentina, principalmente, no sul da Argentina. Né? Então você tem um deserto quente, né, principalmente o sertão nordestino, e 2 desertos frios, né, um no Chile e outro na Argentina, devido a estarem localizados em áreas de clima frio, no caso do Atacama devido à altitude da Cordilheira dos Andes, no caso da Argentina pela latitude, né, clima subtropical, bem ao sul da Argentina, e as massas de ar que ali circulam impedem, né, a entrada de chuvas ali nessa região, resultando num deserto frio. Né, não porque tenha uma grande temperatura torna a área desértica. O que torna a área desértica é você não ter chuvas. Então todo um tipo de vegetação, né, que precisa resistir há muito tempo sem chuvas, etc. Então aqui no Nordeste, por exemplo, temperaturas elevadas, né, chuvas irregulares, do qual a caatinga é o tipo de vegetação, né, com uma vegetação que tem que resistir mais tempo sem chuvas. E aqui a explicação que eu acabei de falar sobre as regiões áridas, né, inclusive as áreas de desertos frios, né,
essas altitudes, como a Cordilheira dos Andes, por exemplo, impede, né, que as chuvas cheguem até o interior dessas regiões, resultando em desertificação. Então aqui ele mostra para a gente aí, né, o deserto da Patagônia e o deserto do Atacama entre o Chile e o Peru. Aqui todo um gráfico que explica isso, né? A impossibilidade, né, da chuva chegar até o interior devido à Cordilheira dos Andes. O domínio dos Pampas, né, localiza-se aqui no sul do Brasil e também território da Argentina e do Uruguai. Uma área com uma vegetação rasteira, muito utilizada para pastagens, clima subtropical e temperado, né, com um nível de chuvas ali muito regular durante todo o ano, né, em altitudes também mais baixas, ok? Onde você tem a maior parte da criação de gado, inclusive da América do Sul, né, no sul do Brasil e países como Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, temperaturas médias anuais, inclusive mais baixas. No Brasil corresponde ao clima subtropical. E o domínio dos Andes, né, aquela área elevada, né, temperatura muito baixa devido à altitude, né, você tem aí chuvas irregulares, né, ocorrem mais no início e final do ano, e estiagem no meio do ano. Clima frio de montanha, precipitações concentradas no verão, forte oscilação térmica, vegetação que acompanha o relevo, né, e vegetação de estepes. Temperatura muito baixa, né, entre 5 e 15 graus Celsius, as médias. Tá? Inclusive aqui, né, essa foto mostra bem para a gente, né, uma situação mais difícil, né, para a sobrevivência humana, inclusive. E sul do Chile você tem o chamado clima mediterrâneo, né, presente no litoral chileno, né, áreas ali com uma temperatura muito agradável, né, uma região ao qual se caracteriza pela temperatura e solos propícios à produção de azeite, né, de oliveiras e de vinho, inclusive no litoral sul do Chile. Esse mapinha mostra para a gente aqui o gráfico de climas, né, da América do Sul. Então é interessante vocês pausarem o vídeo aí para perceber aí essa variação climática aqui na América do Sul. Bem como agora o mapa de vegetação original, tá, galera? Isso aqui não está analisando também o desmatamento, que infelizmente é uma situação que a gente vive atualmente, tá? A gente vai finalizando por aqui, tá? Esses assuntos da América do Sul, física, a parte da geografia física. Vamos trabalhar quarta-feira na nossa aula ao vivo, tá certo? Espero ter colaborado aí. Eu vou colocar outros vídeos também para auxiliá-los e as dúvidas a gente vai sanar na nossa aula, ok? Um abração a todos.